Deus, boa noite, irmãos. Boa noite. Já sabe, né, João Pedro? Cumprimenta dois irmãos bonitos que estão do seu lado aí, com a paz do Senhor. Aleluia. Diga para ele que bom que você está aqui, glória a Deus. Se tiver alguma mulher perto de você, diga para ela: como você emagreceu, menina? Glória a Deus. Pelo menos profetiza aí, fala assim: ó, emagreceu não, mas vai emagrecer. Aleluia. Alguém toma posse? Benção, irmãos. Tende sua mão para cá, ora por mim. Nessa noite, Deus vai falar conosco aqui, amém? Ora por mim, eu recebo em nome de Jesus, Deus. Nós sabemos que é uma noite gloriosa da sua presença. Nós sabemos que o seu Espírito está aqui. Por isso, usa a minha voz, usa a minha vida como instrumento, para que a tua palavra seja propagada aos corações aqui nessa noite, para que a tua mensagem alcance o coração da tua igreja, dos meus irmãos. Quebra todas as barreiras existentes aqui no mundo espiritual, tudo aquilo que tentar impedir, meu Deus, o Senhor de falar conosco, tudo aquilo que tentar impedir os meus irmãos de entenderem, de discernirem aquilo que será ministrado, nós cancelamos agora. Com seus olhos fechados, comece a pedir a Deus para falar com você aqui. Fala com Ele: Deus, fala comigo. Fala comigo, Espírito Santo. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Te adoramos, Jesus, te adoramos, te adoramos. Eu não preciso ser reconhecido por... Com seus olhos fechados, cante, cante. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Peça isso para Ele. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Aleluia. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite. Que diminua eu e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só os teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença. No Santo dos Santos, declare mais uma vez isso. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua... Te adoramos com as nossas palmas aqui nessa noite, louvamos o Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Fala para o irmão que está do seu lado assim: ó, você é um vaso nas mãos do oleiro. Fala para ele. Fala para ele: você é um instrumento nas mãos do Senhor. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu não sei como está a sua vida. Abaixa um pé de um pouco, por favor. Não sei como você entrou ali por aquela porta hoje, nessa noite. Mas eu sei que Deus tem uma palavra para o teu coração. E eu queria começar dizendo para você que às vezes Deus dá alguma abalada assim nas coisas, sabe? Às vezes você chega no culto e fala assim: ah, pastor, minha vida está um pouco abalada, a minha família está um pouco abalada, meu casamento está um pouco abalado, meu ministério está um pouco abalado. E eu queria dizer para você que às vezes Deus permite as coisas abalarem para que o que é inabalável permaneça. Vou falar de novo. Às vezes Deus permite que algumas coisas, algumas áreas da sua vida sejam abaladas para aquilo que é inabalável permanecer. Portanto, eu posso te dar uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Não importa o que está abalado, ou não importa o que foi abalado,
O que importa é que você ainda permanece inabalável. Ah, pastor, mas as pessoas ao meu redor, o ambiente onde eu estava inserido foi abalado, sabe? Algumas coisas aconteceram e eu fiquei um pouco... Não. O nosso Deus ainda permanece inabalável. A minha fé ainda permanece inabalável. O diabo não pode tocar na minha fé, ele não pode tocar no meu coração, ele não pode tocar na minha casa, nem na minha vida, porque eu sirvo um Deus inabalável. Tem mais alguém aqui também que serve um Deus inabalável? Aleluia. Então dá um grito de glória a Deus para ele aí, aleluia. Então não deixe, se for para ele, pode aplaudir. Glória a Deus. Aleluia. Não deixe o inimigo usar algumas situações para abalar a sua fé, meu amigo. Não deixe o inimigo usar algumas situações para abalar aquilo que Deus tem para fazer na tua história. Sabe por quê? Escuta, nessa caminhada eu aprendi que o diabo não quer que você faça a vontade dele. Como assim, pastor? O diabo não quer que você faça a vontade dele, o diabo quer que você faça a sua vontade. Escuta, em Gênesis no capítulo 11, a Bíblia vai dizer que alguns homens estavam construindo uma torre. Qual era o nome dela? A Torre de Babel. Só que aqueles homens não estavam construindo aquela torre em nome do diabo. Eles não estavam construindo aquela torre para que o nome do diabo fosse exaltado. Eles estavam construindo aquela torre para que o nome deles se tornasse conhecido. Quem está entendendo aqui? Então o diabo não quer que você faça a vontade dele, o diabo quer que você faça a sua. Porque quando você faz a sua vontade, você sai da vontade de Deus. Quando você faz a sua vontade, quando você anda pelas suas emoções, então você vai sair da vontade que o céu tem para a tua vida. É por isso que o crente não pode andar pela alma. O crente não pode andar pela... Por quê? Porque a alma é que produz sentimento. Se você andar pela alma, o dia que você estiver triste, você não vem no culto. Se você andar pela alma, o dia que você estiver triste, você não ora. Se você andar pela alma, o dia que você for, sabe, ferido, você não quer mais Jesus. Por quê? Porque você está andando na sua vontade, você está andando no seu sentimento. Mas o Senhor te chamou para cumprir uma vontade celestial, uma vontade eterna, algo que é do céu. O propósito, irmão, não é seu, o propósito é dele. Ele te chamou para cumprir um propósito que é dele, que pertence a ele. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você: você pertence ao Senhor. Toma um pouquinho de retorno. Por que você está dizendo isso, pastor? E se eu falar para você que o diabo não quer que você saia da igreja? Ah não, agora o senhor pegou pesado, pastor. E se eu te falar, irmão, que o diabo não quer que você saia da igreja? Fala para o irmão que está do seu lado: o diabo não quer que você saia da igreja. Sabe o que o diabo quer? Que você canse da igreja. O diabo quer que você não celebre mais a vida da igreja. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer que você não esteja feliz aqui. Ir para o mundo é o segundo estágio, irmãos. Escuta, você conhece alguém que foi para o mundo? Infelizmente, você conhece? Também conheço. Só que ir para o mundo é o segundo estágio. Qual é o primeiro, pastor Arthur? O primeiro é o esfriamento. A pessoa não acorda num dia e fala assim: vou para o mundo. Não, é um processo de esfriamento. Ela vai desanimando da igreja, ela vai cansando, ela vai, sabe, o diabo vai conseguindo tirar a devoção dela, vai tirando aquela intensidade, né, jovens do acampamento? O diabo não vai conseguir tirar a intensidade de vocês, amém? Escuta, o diabo vai tirando, irmão João Bosco, a intensidade, vai tirando aquele amor, aquele zelo pela igreja, vai tirando. Qual é o segundo estágio? O segundo estágio é ir para o mundo. Não tem crente morno aqui, amém ou não, queridos? Todo mundo quente, queimando, aleluia. Ei. O diabo não quer tirar você da igreja. A primeira coisa que ele vai fazer é te esfriar. É por isso que a Bíblia vai dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará jamais. Sabe o que o diabo odeia? O diabo odeia crente que todo dia vai lá e coloca lenha na fogueira para o fogo continuar aceso. O que o diabo quer é que você não coloque mais lenha na fogueira. O que o diabo quer é que você não ore mais. O que o diabo quer é que você não adore mais. O que o diabo quer é que você não celebre mais. Por quê? Porque o que você tem dentro de você foi o que ele perdeu. Quem tem a presença de Deus habitando dentro de si aqui?
Foi exatamente isso que Satanás perdeu, e agora ele luta para arrancar isso de você: a sua devoção, a sua paixão por Cristo, a sua paixão pela palavra, a sua paixão pela oração. Você não pode esfriar, irmão. Deixa eu falar de novo, você não pode esfriar. Você não pode cansar da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Você não pode parar de celebrar o Senhor. Você não pode se perder. Sabe por que você não pode se perder? Porque o dia que Adão se perdeu, quem morreu foi Abel. O dia que Davi se perdeu, quem morreu foi Urias. Sabe por que você não pode se perder? Porque se você se perder, você mata a próxima geração. Você mata pessoas que estão olhando para você. Você mata pessoas que estão tendo você como referência. Você mata pessoas que às vezes estão olhando para o seu estilo de vida e falam assim: nossa, mas eu queria ter uma paixão por Cristo igual essa menina tem. Eu queria ter uma fidelidade a Deus igual esse rapaz tem. Eu queria. Quantas pessoas hoje queriam estar sentadas na cadeira que você está, adorando ao Senhor, mas não tem mais força, se perderam? Quem está comigo? Pega sua Bíblia aí, eu quero te dar uma palavra. Aleluia. Atos capítulo 19, versículo 10. Ele está aqui. Atos capítulo 19, versículo 10. Nós vamos ler o 10 e 11 e 12. Presta atenção. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Versículo 11. E Deus fazia milagres maravilhosos por meio... Ei, Paulo. E Deus fazia milagres maravilhosos por meio das... Fala comigo, as mãos. Fala comigo, mãos, pés, voz. Aleluia. Deus fazia milagres de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes, e estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos dele. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Esse texto me pegou hoje pela tarde. Eu estava com a minha esposa no nosso quarto, fazendo o devocional juntos ali, lendo a palavra, e eu estava lendo um texto ali, e cheguei até o texto de Atos, o texto que nós acabamos de ler, e esse versículo 11, eu queria que deixasse aberto no versículo 11 especificamente aqui. Por quê? Porque na verdade isso aqui está falando de um homem chamado Paulo. Quem lembra de Paulo, irmão? Paulo era um perseguidor do evangelho de Cristo, matava cristãos, perseguia o cristianismo. Era alguém que não aceitava homens e mulheres pregarem o evangelho nos lugares onde ele governava, vamos dizer assim. Todos nós conhecemos o testemunho desse homem, a transformação que Deus fez na vida dele, a mudança que Deus fez na vida de Paulo, e tudo aquilo que Paulo foi usado para fazer em favor do reino de Deus depois que se encontrou com Jesus. Por que eu estou falando isso, pastor? Porque eu quero fazer você lembrar de como você estava quando Jesus encontrou você. Como você estava, ou aonde você estava, ou de que forma você estava, quando uma luz brilhou no caminho e disse assim: Paulo, Paulo. E agora eu queria que você imaginasse Deus falando do seu nome: Rafael, Rafael. É chegada a sua hora, eu vou mudar a sua história, e a partir de agora eu vou te usar. Amém, irmão? Amém, Alex? Acabou o tempo do mundo, agora eu vou usar você para pregoar o meu evangelho. Acabou o tempo de sofrimento, agora você não sofre mais pelo pecado, agora você sofre por Cristo. Por quê? Porque você vai sofrer de todo jeito, irmão. Não adianta. Não adianta fazer campanha para parar de sofrer, que você vai sofrer de toda lei. Ou você sofre pelo pecado, ou você sofre por Cristo. A escolha é nossa. Ou você, escuta, ou você morre. Escuta, isso aqui é forte. Ou você morre pelo pecado, ou você morre para o pecado. Você vai morrer de qualquer jeito. A questão é que a morte de cruz, ela é uma morte que na verdade é simbólica, porque é uma ressurreição. Todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez.
O texto que nós lemos aqui fala da grandeza e da multiplicidade das obras que Deus fez através da vida de um homem. Fala da grandeza, de todas as maravilhas aqui, ó. E Deus fazia milagres. Escuta, irmão, não era só milagres que Deus fazia, eram milagres maravilhosos. Eram coisas sobrenaturais, eram coisas poderosas. E Paulo ia exercendo isso nos lugares onde ele passava. Paulo é o apóstolo mais falado da história até os dias de hoje. É o camarada que é mais falado dentro das igrejas. É o camarada que a gente mais prega quando a gente fala de Novo Testamento depois de Cristo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmão? Agora, o ensinamento de Paulo, a salvação que através de Paulo acontecia, as curas que através de Paulo acontecia, as manifestações de Deus que aconteciam através de Paulo, isso tem um segredo. Qual é o segredo, pastor, desse homem? Por que esse tal de Paulo, todo mundo fala desse apóstolo Paulo, qual que era o segredo desse homem, o que ele fazia, que era tão usado assim, mas qual que era o segredo de Paulo? Irmão, Paulo não fazia nada. Eu vou repetir, Paulo não fazia nada. Então pergunta o que Paulo fazia. Só falo se todo mundo perguntar. Paulo se disponibilizava para Deus fazer. Paulo tinha algum poder? Que poder, irmão? Paulo não tinha poder nenhum. Até Cristo, quando ele vai falar, ele fala: foi-me dada a autoridade no céu e na terra. Ou seja, ela não é minha, mas alguém me deu. Pastor, por que o senhor está querendo? Onde o senhor está querendo chegar com tudo isso? Fazendo entender que Paulo não fazia nada, mas Deus fazia através dele. Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Amém ou não? Amém, irmão? A minha pergunta é: Deus continua querendo fazer milagres extraordinários até hoje? Continua ou não? A pergunta é: quem é que ele vai usar? Você sabe por quê? Porque Paulo já morreu. Amém ou não? O apóstolo Paulo já cumpriu a missão dele, já cumpriu o propósito dele. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você: Deus continua querendo operar milagres extraordinários até os dias de hoje. A pergunta é: quem é que vai disponibilizar as suas mãos, a sua vida, os seus dons, os seus talentos para Deus usar? Deus te trouxe aqui nessa noite para fazer você entender que você não nasceu à toa, que você não se encontrou com a palavra em vão. Ele quer usar você como instrumento para, através das suas mãos, Ele operar. Quem está me ouvindo, por favor, faz barulho para Jesus aqui, meu irmão. Se Deus fazia milagres extraordinários através das mãos de Paulo, e Paulo já não está mais na terra, Ele vai fazer através das mãos de quem? Da minha e da sua. Alguém se disponibiliza? Alguém se disponibiliza, irmão, para ser instrumento? Escuta uma coisa: será que não é por isso que o próprio apóstolo Paulo vai falar que a terra aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus? Será que não é por causa disso que Paulo vai dizer: a terra aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus? A terra está esperando você se manifestar como filho de Deus, meu irmão. Pastor, mas lá em casa tá igual um vale de ossos secos. Então seja o Ezequiel lá. Pastor, mas lá no meu trabalho, no meu serviço, nossa, o clima está horrível. Então trata de melhorar esse clima lá, irmão, porque quem é cheio do Espírito Santo lá é você. Chega lá, deixa eu te falar um negócio. Pega um óleo de unção. Chega mais cedo que todo mundo e sai jogando óleo de unção de tudo quanto é lado. Senhor, eu consagro, em nome de Jesus, a inveja vai cair por terra aqui. Em nome de Jesus, esse clima horrível vai sair daqui, porque eu declaro que a tua glória preenche esse ambiente, a tua presença Irmão, Deus quer usar a sua mão, você não está entendendo? Deixa eu te falar, quando o bicho pegar lá na sua casa, não liga para o pastor não. Que isso, pastor? E aí, como é que faz? Coloca a mão lá e repreende o Satanás, irmão. Ora você, Deus te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nada disso te causaria dano nenhum. Você tem autoridade. Aleluia.
Aleluia! Deus está procurando mãos que querem ser usadas para a manifestação da sua glória aqui na terra. Deus procura homens e mulheres que vão se disponibilizar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não tem ninguém para pregar, não, então eu vou pregar. Não tem ninguém para visitar, não, então eu coloco a minha vida à disposição. Eu vou lá visitar, pastor. Não tem ninguém para lavar o banheiro, não, então eu lavo. O problema, irmãos, é que a igreja está ferida, a igreja está doente. Amém, toma posse, meu filho. Eu gosto desses malucos assim, viu, irmão? Eu me identifico, ó. Deixa eu te falar um negócio que vai parecer uma heresia. Pode ou não? Hã? Vai parecer, mas não é. Quem já foi de bar, de boteco aqui, levanta a mão. Pode levantar, não precisa ter vergonha não. De bar ou de boteco, você já foi, né? Sempre tinha, escuta aqui, ó. Eu me identifico com esse irmão aqui por isso. Por que você está perguntando isso, pastor? Lá no boteco sempre tinha um cara que era o mais chato. Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Hã? Era o cara que ficava conversando e ficava enchendo o saco. Era ou não era? Mas por que ele era o chato? Porque ele estava o quê? Hã? Ele estava embriagado. Aqui não é boteco não, amém, irmão? Mas tem uns que tá mais embriagado que os outros. Aí o irmãozinho fala assim: não, mas que irmão chato, fica dando glória a Deus toda hora. É porque ele tá mais chapado que eu sei. Ah, mas que irmão chato, é porque ele fica gritando toda hora. Que coisa é essa? É porque ele acessou um lugar que quem sabe você ainda não entrou. Aleluia! Por isso aqui na Luz do Mundo, irmão, nós deixamos os meninos rodar, meu filho. Amarrado, igreja fria, que não dá glória a Deus, que não dá aleluia, que não grita. Ah, meu Deus, está repreendido. Aqui, meu irmão, é desse jeito. A doideira já começa pelo pastor presidente. Indica, eu acho que eu já falei que eu vou colocar tirolesa qualquer dia aqui, ó. Eu vou descer ali. Pode ser normal para andar no reino de Deus. Quem acredita que um homem ficou 3 dias dentro de um peixe e no 3º dia o grande peixe falou e vomitou ele? Quem acredita nisso aqui? Quem acredita que um homem depois de 4 dias que estava morto, enterrado, ressuscitou? Quem? Você é maluco, irmão. Você é doido. Como que crê num negócio maluco desse? Não tem jeito. Tem que ser doido da cabeça. Amém ou não? Mas quantos estão entendendo onde eu quero chegar aqui? Deus está procurando homens e mulheres que vão se disponibilizar a serem usados por Ele, para que um avivamento seja instalado nessa terra. Deus quer pessoas para usar na cura, na libertação, na salvação, na conversão, no avivamento. A pergunta é: onde estão essas pessoas, irmãos? Sabe onde essas pessoas estão? Que bom que você está aqui. Mas eu falo isso no macro. Numa visão macro da igreja do Senhor na terra. Sabe onde essas pessoas estão? Elas estão na campanha da bênção. Elas estão fazendo campanha para receber milagres. Enquanto Deus está dizendo assim: não, bobinho, deixa eu te falar. Para de buscar o que já é seu. Tem algum filho de Deus aqui? Deixa eu te falar, eu vou falar no português claro para você entender. Se o seu pai tem um carro, automaticamente aquele carro é seu também, porque você é filho dele, amém ou não? O que precisa acontecer? Você precisa fazer 18 anos, tem que tirar a carteira, é ou não? Para que você possa acessar aquele veículo ali, sei lá. Por quê? Porque tudo que é do pai é do filho. A questão é que às vezes você ainda não está habilitado para usar. Mas tudo que Deus tem na terra é para você usufruir, é para você desfrutar. Não precisa fazer cruzada de fé e milagres para ser abençoado. Você já é uma bênção. Irmão, essa é a mentalidade desses dias.
Uma igreja que prospera, e quando eu falo de igreja, estou falando de nós como igreja do Senhor. Uma igreja que prospera, uma igreja que vence, é uma igreja que entendeu, que já é abençoada, já é filha. Quantas pessoas você conhece que estão há 10 anos orando para o casamento melhorar, e o casamento nunca melhora? Porque não é só orar, é agir para que o casamento melhore. Você está me entendendo ou não? Ô pastor, deixa eu falar com o seu negócio, ora para aquele traste daquele marido meu, ninguém está aguentando mais ele lá em casa não. Ora para Deus converter o coração dele. Não, irmão, eu vou orar para que a senhora converta. Porque muitas das vezes o marido não converteu ainda porque a mulher não converteu, e vice-versa, viu? Ai, aleluia. Ah, pastor, mas é porque eu estou convidando ele para ir no culto e ele não vai. Será por quê? Será que ele viu o testemunho em você? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você muda, tudo muda. Você muda, as pessoas que estão ao seu redor mudam. Você muda, a sua casa vai mudar. Você muda, o ambiente vai mudar. Você muda, as coisas vão mudar ao seu redor. Não fica com esse negócio de esperando Deus descer lá do céu e mudar, não. O que tem que mudar é você. Fala a Deus. Quem tem que mudar somos nós. Quem está me entendendo aqui? Então, e Deus através das mãos de Paulo operava maravilhas extraordinárias. Deus quer usar você, irmão, para entrar num lugar do extraordinário. Deus quer usar você para manifestar coisas extraordinárias. Você, escuta, pessoas extraordinárias vão fazer coisas extraordinárias. Isso está na mentalidade, isso está na forma de pensar e de agir, de executar. Por isso que abre para mim Romanos capítulo 12, versículo 2 aqui, por gentileza. Romanos capítulo 12, versículo 2. Presta atenção nisso daqui. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede o quê? Transformados por quê? Pela renovação das vossas. Então não é de milagre que você precisa, irmão, é de mudança de mentalidade. Olha a continuação do texto, ó. Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e... Escuta, você não experimenta se não é transformado. Primeiro você é transformado, depois você desfruta. Você já conheceu alguém que tem a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Não, eu nasci assim, eu aprendi desse jeito, e eu vou crescer dessa forma, até eu vou morrer desse jeito. Então morre, você só não vai desfrutar daquilo que Deus tem. Não é sobre religião, não é sobre sistema religioso, mas é sobre uma mudança de mentalidade, de entendimento sobre o que é Cristo, sobre o que é o reino de Deus, e sobre o que é aquilo que Ele tem para oferecer para aqueles que entenderam que são filhos. Quem está aqui? Tem gente que está discutindo da parede preta, se é branca, se é rosa, se é vermelha, enquanto tem gente que está lá pregando na África sem parede. Tem gente que está discutindo se pode iluminação, se pode fumaça, se pode isso, se pode aquilo outro, se pode colocar luz, se não pode. A mentalidade do povo, irmão, olha a mentalidade. O crente, escuta, eu vou falar, pode falar ou não? O que atrapalha o crescimento da igreja são os crentes. O que atrapalha o crescimento da igreja e da obra de Cristo na terra é a imaturidade dos crentes. Nós estamos até hoje querendo saber se tatuagem é pecado, se não é. Nós estamos até hoje discutindo para saber se anda de saia ou se anda de calça. Nós estamos até hoje discutindo para saber. Olha a mentalidade, irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. A Bíblia fala sobre o adultério, é sobre a mentira, é sobre a fofoca. Mas a gente está naquela mentalidade, me perdoe a palavra pejorativa, mas aquela mentalidade imbecilóide. Essa palavra foi eu que inventei. É porque você junta os dois, né? Nós ainda estamos, sabe, irmão, nós estamos discutindo se pode usar barba, se não pode. Nós ainda estamos discutindo se tem que usar tênis ou tem que usar sapato social. Nós ainda estamos, meu Deus do céu, Deus está dizendo assim, eu quero levar você para mais longe, mas você tem que mudar a mentalidade. Não adianta. A gente ainda está brigando por doutrina humana.
A gente ainda está discutindo. Ai, pastor, me explica por que a parede é preta. Então me explica por que seu cabelo é preto. Explica por que seu zóio é preto. Me explica por que a capa da sua Bíblia é preta. Se você me explicar, eu te explico também de volta. Você está entendendo ou não, irmão? Se tem alguém perto de você, põe a mão na cabeça dele assim, mas põe igual um profeta para mim. Vai lá. Põe aí e fala assim, ó. Muda a mentalidade. Fala, balança aí e fala, muda a mentalidade. Deixa de ser cabeça oca. Aleluia. E entra na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De uma vez por todas, você vai viver coisas extraordinárias. Eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram esses dias e alguém me perguntou assim: pastor Arthur, minha namorada quer casar e eu tô indeciso. Eu falei, indeciso por quê, macho? Você está indeciso, qual que é o motivo da indecisão? É dinheiro? É falta de dinheiro? O que é? Ou é conselho errado? Porque o que eu mais ouço falar por aí é gente que tem a vida sentimental frustrada e vira pro outro e fala assim: ó, não casa não, viu, que casamento não é bom não. Deixa eu te falar uma coisa, a sua vida frustrada não pode impedir que Deus me abençoe na vida sentimental. Dá licença, eu vou casar e vou... Não, mas não casa não, viu, se eu fosse você não casava não. Tem uns palhaços que ficam assim, ó, eu vou ali enforcar meu amigo. Quem já ouviu? Pois é, se você está enforcado, o problema é seu. Se você não é feliz na sua vida sentimental, então não fica amaldiçoando a vida dos outros, não, senhor. Os membros meus chegam aqui e falam: pastor, nós vamos casar. Eu falo: que dia? Já lembro logo do docinho. Eita, aleluia. Você tem que parar de andar pelo conselho dos outros, irmão. Porque deixa eu te falar um negócio, já dizia minha avó: galinha que acompanha pato morre afogado. Você tem que parar de andar pelo pensamento dos outros. Não, pastor, é que lá no meu serviço tem uma menina lá que falou comigo assim assado. Olha para a vida dela. Tem gente que te dá conselho que não vive e você está seguindo. Oxi. Tem gente que fala com você coisas que ela mesma não faz, que ela mesma não vive. E você fala assim: não é que é verdade? Que verdade, irmão? Verdade só tem uma, é a palavra de Deus, é o que está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. Pode beber ou não pode, pastor? Respondi lá também. Aí depois mandou assim: eu acho que não tem problema eu beber com os amigos. Eu falei: não muda o que está escrito não, gente. Está escrito, ponto, acabou, ué. Sabe o que é o nosso problema? O nosso problema é achar que a nossa opinião é relevante diante da palavra. Oh, meu Deus do céu. A sua opinião, irmão, é como um velotrol na linha de um trem. E a palavra é o trem. Ai, pastor, a minha opinião é essa. Beleza, aí vem o trem, ó, não sobra nada. Ah, mas eu acho que é assim. Você não tem que achar nada, irmão, está escrito. Quem está comigo aqui ainda? Então Deus quer te usar, de uma vez por todas. Deus quer te usar, Deus quer te levantar, Deus quer fazer você desfrutar. A pergunta é: pastor, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer um curso de teologia? O que é? Eu tenho que jejuar? O que eu tenho que fazer? Tem que ir para o monte? O que eu tenho que fazer então para Deus me usar? Me pergunta que eu te falo. Só falo se todo mundo perguntar. Você só precisa ter um coração disponível. Você só precisa ter um coração ensinável. Você só precisa ter um coração puro. Você sabe por quê? Você sabe quem era Paulo antes de encontrar com Jesus? Doutor da lei, treinado aos pés de Gamaliel, que era um dos rabinos mais, Quando Paulo encontra com Jesus e ele tem que se submeter a Jesus para servir, sabe o que ele faz? Ele agora fala assim: as minhas pregações, elas não são mais em sabedoria humana. As minhas pregações agora, elas são pelo poder do Espírito. Aí tem gente que acha que para Deus usar ele tem que estudar teologia. Não estou pregando contra a teologia. Nós temos curso aqui toda segunda, 7 horas. Cadê os meninos? Cadê os meninos do CTL?
Nós temos curso toda segunda noite. Não estou falando que você não tem que estudar, não. Você só não pode achar que Deus só vai te usar se você for mestre em teologia. Porque não vai. Quantos mestres em teologia nós temos desviados? Quantos doutores da lei nós temos adúlteros? Mentirosos? Roubadores? Olha para mim, irmão, e me responda. O que Deus precisa não é dos seus talentos, escuta o que eu vou dizer. O que Deus precisa não é das suas qualidades. O que Deus precisa é do teu coração. De tudo que deves guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai te usar, mas para isso o seu coração precisa bater por ele 24 horas. Seu coração tem que bater por Jesus, irmão. Para ser usado por Deus, eu vou precisar me submeter ao Espírito. Não apenas pregar uma palavra cheia de conhecimento, mas pregar uma palavra cheia de unção. Eu que desliguei, foi eu que desliguei. Porque o que adianta ter conhecimento e não ter unção? O que adianta uma pessoa subir nesse altar aqui com uma voz maravilhosa para cantar, se não tem unção na voz? Se não derrama lágrimas em ninguém, se não toca o coração de ninguém? O que adianta saber tocar lindas notas musicais? O que adianta saber pregar, saber louvar, saber orar, se não tem unção, irmão? A unção só pode vir de um coração disposto. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu te falar, não existem homens e mulheres perfeitos. Deus não está os procurando. Não é porque não existe. Não existe. Não existe homens e mulheres perfeitos. Não existe obreiro perfeito. Não existe diácono perfeito. Não existe líder de célula perfeito. Não existe pastor perfeito. Não existe apóstolo perfeito. Deus não está procurando essas pessoas. Quem que Deus está procurando então, pastor? Deus está procurando meninos que estão lá no meio do pasto cuidando de ovelha, mas que tem um coração segundo o coração de Deus. Me fale você, qual era o talento que Davi tinha, moço? Lutar com leão e urso. E em que isso é relevante no reino? Para você pode não ser, mas para Jesus. Quem está aqui entendendo o que eu estou dizendo? Não existem, irmãos, homens e mulheres perfeitos, mas existem homens e mulheres que o coração deles batem por Cristo. O coração deles está voltado para Jesus. O coração deles está voltado para a obra. O coração deles se preocupa com o reino. O coração deles chora quando o reino chora. O coração deles dói quando alguma coisa fere a imagem de Cristo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Deus precisa de corações humildes, ensináveis, corações que ainda batem por Ele, independente de qualquer circunstância. Sabe por quê? Porque depois do pecado, o coração de Adão parou de bater por Deus. Depois do pecado, escuta o que eu vou dizer para você. Depois do pecado, o coração de Saul parou de bater por Deus. Só que Davi não. Davi errou ou não? Pecou ou não? Só que quando o profetinha Natan chega lá e fala assim: olha, Deus está Deus está de olho num cara que tinha muitas ovelhas e que foi lá no outro que tinha uma ovelha só, e começa a contar uma historinha de ovelha, bem inofensivo. E Davi irado fala assim: esse cara tem que morrer, e até a sua quarta geração tem que ser amaldiçoada. E aí Natan diz assim: pois é do Senhor que eu estou falando. E você sabe aquele cara cheio de autoridade, com a coroa na cabeça, que estava agora repreendendo Natan? Quando Natan fala assim: ó, Deus mandou eu vir aqui para te dar essa palavra, ó rei, ele se prostra. Sabe por quê? O coração de Davi ainda batia por Deus. Não é sobre acertar ou errar, irmãos. Você está sendo aperfeiçoado por Deus. No meio do caminho você vai errar. No meio do caminho todo mundo está sujeito, ou não está?
1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Abre para mim aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Assim, aquele que julga está firme. Ou seja, todo mundo está sujeito a cair. Amém ou não? Mas e se eu cair, pastor? Que o seu coração continue batendo por Cristo, que você volte. E se eu errar? E quando eu falo de erro, irmão, eu estou falando de erro. Você erra tratando uma pessoa com ignorância. Você erra dando uma má resposta para uma pessoa. Você erra sendo estúpido com alguém. Eu não estou falando de pecado mirabolante, não, você erra olhando para onde você não devia. Amém, não? Você erra colocando a mão no que você não devia colocar. Coisa simples, que está no ser humano, está na natureza humana. Mas que o seu coração permaneça batendo por Deus. Que todos os dias, quando chegar lá no seu quarto, cansado, mesmo cansado, às vezes aflito, você dobre os seus joelhos e diz assim: Pai, me perdoa porque eu sou falho, mas eu não quero perder a sua presença. Essa era a oração de Davi: não retires de mim o teu Espírito Santo. Oh Deus, eu reconheço que eu sou ignorante, eu reconheço que eu sou igual uma porteira, eu reconheço que eu sou isso, que eu sou estúpido, eu reconheço que eu sou grosso, eu reconheço que eu tenho um espinho na carne, mas eu não vou parar até que a tua glória me transforme, até que eu seja aperfeiçoado. O problema é que caiu uma vez, desistiu, aí acabou, irmão, aí o coração parou de bater. Esse tipo de gente Deus não vai usar, não. Quem que Deus vai usar? Deus vai usar pessoas que se humilham, que se rendem, que reconhecem que carecem do perdão e da misericórdia de Deus. Quando Isaías, no capítulo 6, ele vê a glória de Deus, ele é convencido da sua imundícia. Se você for ler a história de Isaías, antes dele ver a glória de Deus, ele vivia para julgar os outros, para falar assim, ó: ai de você que faz isso, ai de você que comete a iniquidade, ai de você que comete o adultério, ai de você que não sei o que. Quando ele vê a glória de Deus, ele diz: ai de mim, ai de mim que sou homem de lábios impuros. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, é forte ou não é? Escuta, olha para cá, olha para cá. Uma pessoa que ainda não se encontrou com a glória de Deus vive para julgar o pecado dos outros. Uma pessoa que ainda não teve o encontro verdadeiro com a glória de Deus, ela vive para dizer: ai de você, ai de você, ai de você, ai de você. Quando ela se encontra com a glória de Deus, ela só tem espaço para dizer: ai de mim que sou homem de lábios impuros, ai de mim que sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele começa a clamar pela misericórdia de Deus. E agora eu vou te dar uma palavra forte. Eu vou te dar uma palavra. A Bíblia diz que quando Isaías vê a glória de Deus, lá em Isaías 6, abre para mim Isaías 6, nós já vamos encerrar, tem tempo ainda. Quem me dá mais 10 minutos aqui? 10, 20, 30, beleza, glória a Deus, dá tempo. Assim, não, Isaías 6, presta muita atenção no que eu vou dizer para você. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, eis que toda a terra está plena da sua glória. Ao som das tuas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, eu não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmão, a primeira coisa que vai acontecer quando você tem um encontro verdadeiro com a glória de Deus é olhar para si mesmo e dizer: ai de mim. A primeira coisa que a glória de Deus vai te dar não é uma casa própria. A primeira coisa que a glória de Deus vai te dar não é um emprego top. A primeira coisa que a glória de Deus vai te dar é um entendimento do quão sujo você é. E se você ainda não entendeu isso, você ainda não conheceu a glória de Deus. Ai de mim! E aí no versículo 6: imediatamente um do quê?
Um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa que havia tirado do altar com o quê? Com uma tenaz. Sabe o que é tenaz? Olha para mim, porque agora é impactante. A tenaz é uma espécie de pinça, vamos dizer assim, pinça ou gancho, alguma coisa parecida com isso. O anjo foi lá no altar e pegou uma brasa de quê? De fogo, com uma tenaz. Ok? Você sabe o que significa a palavra serafim? Ser de fogo. O que significa a palavra serafim? Só que ele não pega a brasa de fogo com a asa, ele pega com uma tenaz. A pergunta é: por que um ser de fogo não podia pegar na brasa de fogo? Fala assim comigo, pastor. Porque não era qualquer fogo. Se você for lá para Apocalipse, na visão de João, de Cristo, ele vai dizer o seguinte: eu vi o Senhor, e os seus cabelos eram brancos como a neve, e os seus olhos eram como brasas. A Bíblia diz que a janela do corpo é o quê? Os olhos. O que é a janela do corpo? É os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo andará em luz. Se os seus olhos forem ruins, todo o seu corpo andará em trevas. Se os olhos são a janela da alma, da vida da pessoa, quando você passa na porta de uma casa e olha para a janela, você olha o que está dentro, sim ou não? Quando João olhou para os olhos de Jesus, ele enxergou o que estava dentro. Aí eu te pergunto agora, o que tem dentro de Jesus? Fogo puro. Voltando para Isaías 6, a Bíblia vai dizer que quando o anjo vem com a brasa de fogo e toca nos lábios de Isaías, imediatamente os seus pecados são... Quem tem poder para perdoar pecado? O anjo não pegou qualquer brasa de fogo não, irmão. O anjo foi lá com todo cuidado, com uma tenaz. Ele pegou o próprio... Tem que ser maluco, amém ou não? Ele pegou o próprio fogo consumidor. Vem cá, Isaías. Você falou o quê? Eu sou homem de lábios impuros. Então ele encostou com o fogo consumidor. Na onde? Nos lábios. Por que ele encostou nos lábios? Porque foi o lugar onde Isaías reconheceu. Pode falar ou não? Deus só vai tocar você em lugares onde você reconhece que precisa ser tocado. Não tem como Deus te tocar em lugares que você não... Ah, pastor, mas eu sou um ignorante. Então chega hoje na sua casa e fala com Deus assim, ó: a partir de hoje eu não quero ser ignorante mais. Muda a minha história, transforma a minha personalidade. Sai dessa ideia de que é o seu jeito, porque esse não é o teu jeito. Não, pastor, é meu jeito. Esse não é o seu jeito. Deus não te criou para ser um cavalo. Ai, pastor, mas é o meu jeito. As pessoas têm que... Ninguém tem que entender o seu jeito, não, meu amigo. Você tem que se submeter ao Senhor e ser transformado por Ele, para que ao invés de ferir pessoas, agora as suas mãos curem. Para que ao invés de machucar as pessoas, agora as suas mãos a curem. Ai, pastor, mas eu tento, não consigo. Então vai para a cruz, seja crucificado. Hoje eu estava cedo ouvindo um louvor da Tamires Garcia, que ela diz assim, ó: enquanto eu vou morrendo, você vai vivendo em mim. Só tem uma forma de Deus viver em você: quando você morrer. Só tem uma forma do fruto do Espírito Santo, que é a mansidão, que é o domínio próprio, que é o autogoverno, está estabelecido sobre a sua vida quando você morre. O problema é que você está orando pedindo a Deus uma bênção, enquanto você deveria orar para Ele te matar. Fica tranquilo, irmão, não é morrer. Está na hora ainda, você vai viver muito em nome de Jesus, amém ou não? Mas o que você precisa é morrer para a sua velha criatura, morrer para as antigas práticas. As pessoas acham que tem um ritual, João Pedro. Esses dias um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu digo: o que é? Eu estou viciado na pornografia. O que eu faço para largar? Eu falei: larga, ué. Você quer que eu faça o que? A dança da chuva? Pra você largar a pornografia? Larga, irmão.
Ah, pastor, estou viciado nisso, naquilo outro. O que eu faço para largar? Larga! Levanta a cabeça e diz: a partir de hoje eu não pratico mais isso, porque a glória de Deus habita em mim. A partir de hoje eu não vou mais em determinados lugares, porque o Espírito Santo habita em mim. Qual é o problema? O problema é que você perde para a tua carne. O problema é que por enquanto a sua carne ainda é mais forte que o seu espírito. Então, irmãos, é momento de se levantar e falar: chega, 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 chega. A primeira coisa que acontece quando uma pessoa passa a noite inteira bebendo, no outro dia de manhã é o quê? Nunca mais eu bebo. Oh, mentira do inferno. Quem já contou essa mentira aqui? Deus está te vendo. Dor de cabeça, depressão moral, cabeça inchada, gastou dinheiro que não devia, fez coisas que não devia. Aí no outro dia fala assim: nunca mais eu bebo. Mentira! Porque a carne ainda é fraca. No próximo convite, na próxima festinha que tiver, no próximo rolezinho que tiver, você vai cair de novo. Por quê? Porque você acha que você é forte. Você não é forte. Então quem é forte, pastor? Ele. Exatamente nesse mês agora de julho, são 12 anos sem colocar cocaína no nariz. São 12 anos sem colocar um copo de cerveja, de uísque ou de qualquer coisa na minha boca. 12 anos. E você me pergunta: pastor, como que o senhor conseguiu? Eu me rendi nos pés daquele que conseguia vencer por mim. Se eu falar para você que no início da caminhada eu não tinha vontade, eu tinha muita vontade. Eu era muito tentado a cair. Mas todas as vezes que a minha abstinência batia, eu me ajoelhava. O seu problema é achar que: não, pastor, quando eu quiser parar, eu paro. Não, pastor, o dia que eu quiser, Você não consegue. Sozinho você não consegue. Você precisa de Cristo. O seu coração precisa voltar a bater por Jesus. De quem que eu estou falando aqui? De Paulo. E para encerrar, existe alguém mais pecador que Paulo? Alguém que já matou alguém? Não levanta a mão, misericórdia. Você já matou crente? Você já pegou alguém e decapitou essa pessoa porque ela estava pregando o evangelho? Se nós trouxermos os crimes que Paulo cometeu naquela época para os dias de hoje, alguns estudiosos acreditam que ele foi um serial killer. Não entra na sua cabeça Deus pegar um cara desse e usar, entra? Não entra, porque para você um serial killer tem que queimar na profunda do inferno, e tem que ir para o quinto dos infernos, e tem que mofar na cadeia. É isso que a gente faz. Esse cara que tinha que queimar na profunda dos infernos e mofar na cadeia, Jesus falou assim: ô Ananias, vai lá na casa do fulano de tal e procura um homem chamado Saulo, ele está lá orando. Coloca as mãos sobre ele e ore por ele, que eu vou mostrar para ele o que é padecer pelo meu nome. Sabe de quem que eu estou falando? De um camarada que até hoje, escuta aqui, de um camarada que até hoje nenhum teólogo conseguiu descobrir qual era o espinho que ele tinha na carne. A gente só sabe que ele tinha. Entra na sua cabeça um apóstolo do nível de Paulo ter um espinho na carne? Entra na sua cabeça um camarada do nível intelectual, espiritual de Paulo? Entra na sua cabeça um homem cheio de Espírito Santo chegar para Deus chorando e falar assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Entra na sua cabeça um camarada do nível de Paulo chegar para Deus e falar assim: oh, quão miserável homem que eu sou, quem me livrará da ira vindoura? O que diferencia Paulo dos profetas e pastores de hoje é que Paulo guardava a fé.
é que Paulo não deixava o coração dele parar de bater por Jesus. Pensa num cara que quer, irmãos, eu quero um dia, e eu sei que eu não vou morrer, eu sei que eu vou ser arrebatado. Quem mais? Eu faço parte da geração do arrebatamento. Jesus já está aí, irmão, eu não vou morrer não. Mas eu sei que quando for chegando a minha hora, Deus vai me falar. Eu sei disso. Ele falou para Moisés, falou para Isaías, falou: ó, Moisés, ó, sua hora está chegando, viu, filho? E eu sei, irmão, que o maior prazer da minha vida vai ser o dia que eu souber que vai chegar a minha hora, eu pegar um microfone e falar assim: encerrei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Deixa eu te falar, irmãos, o inferno pode fazer o que quiser, o diabo pode fazer o que quiser, pode me bombardear, o diabo pode tentar manchar o meu nome, o diabo pode tentar fazer o que quiser, o meu coração vai continuar batendo por Jesus todos os dias da minha vida. E você quer saber de uma coisa? Quem anda com Jesus aqui, diga aleluia. Você sabe de que Jesus era chamado na época? Blasfemo, mentiroso, falso profeta, era chamado de endemoniado. Por que você acha que quando eles chegam para Pedro e falam assim: ó, você é um deles, ele fala assim: eu não. Você sabe por que você acha, irmão? Porque se Pedro confirmasse que ele era um dos discípulos, cruz para você também, meu amigo. A pergunta é: você quer andar com Jesus, mas você está pronto para ser chamado de blasfemo? Você quer andar com Jesus, você quer servir Jesus, mas você está pronto para ser chamado de falso profeta? Você está pronto para ser chamado de endemoniado? Você está expulsando demônio ao nome de Beelzebul. O problema é que a gente só quer a glória do Evangelho, irmão. A gente só quer as luzes brilhando, a gente só quer o fogos, a gente só quer a medalha, a gente só quer o troféu. A gente não quer sangrar por Cristo. Deixa eu te falar, através das mãos de Paulo, Deus operava milagres extraordinários. Não pelos dons, não pelos talentos, mas pelo coração de homens e mulheres que estão dispostos a permanecer aqui, mesmo que o mundo caia ao meu redor. Eu vou continuar adorando a Deus. Eu vou continuar servindo Jesus. Por favor, apaga as luzes, por gentileza. Fique sobre os teus pés. Chega de querer atrair Deus por nossas qualidades, irmãos. As suas qualidades não chamam a atenção de Deus. O seu coração, sim. Se essa palavra falou com você nessa noite, eu queria orar pela tua vida. Sai do seu lugar, vem para cá. Pastor, eu quero que o meu coração volte a bater por Jesus. Ou eu quero que o meu coração permaneça batendo por Cristo. Eu quero manter a chama acesa. Eu quero manter o fogo aceso. Eu não quero deixar ele apagar. Sai do seu lugar, eu quero orar pela tua vida aqui nessa noite, irmãos. Se você quer que Deus use as suas mãos, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, esse é o tempo. Essa é a hora que o Senhor te chama. Em nome de Jesus, pode sair do seu lugar e vir para cá. Pode sair do seu lugar e vir para cá. A quem tenho eu no céu, além de ti? Fecha os olhos e vem, fecha os olhos e vem. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. Pastores, podem impor as mãos, obreiros, intercessores, imponham as mãos.
e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou a quem tenho eu, a quem tenho eu no céu, além de ti. Eu estou disposto a entregar o que o Senhor pedir, Senhor. Aleluia. E não há na terra quem o queira mais que a ti. Eu estou apaixonado. Deus está reacendendo a chama na tua vida, meu filho. Aleluia. Ei, aleluia. Desesperado de amor, volte a queimar por ele, volte a queimar por ele, volte. Eu estou disposto a... Toca. Ah, Espírito Santo, aleluia. E construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, Jesus, e o sacrifício sou eu. Toca agora, meu amigo Espírito Santo, toca, Jesus. E o sacrifício sou eu. Eu abro mão, toca. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas, em nome de Jesus Cristo. E o que fazer, Jesus? E o que fazer? Pra onde? Se só tu tens as palavras de vida, não tem pra onde ir, é só a presença dele mesmo. Aleluia. E o que fazer? Pra onde? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas. Deus vai voltar a usar esse menino para tocar para Jesus. Deus vai usar ele para voltar a falar do amor de Jesus. O Senhor hoje está reerguendo a sua vida para ser um instrumento, meu filho. O Senhor hoje está reerguendo. Se tinha alguma desesperança no seu coração, a partir de hoje não tem mais. Você foi escolhido para um plano específico da parte de Deus nessa terra, e ninguém mais consegue te tirar desse ambiente. Ninguém mais consegue tirar a unção, a não ser você, mas Deus colocou uma unção dentro de você, e você precisa usar ela para a manifestação do reino de Deus na vida de pessoas. E o que fazer? Para onde ir? Se só tu tens as palavras de vida. Vocês que estão aqui intercedendo, dá um abraço, cada um de vocês, dá um abraço em cada pessoa que está aqui. Mulheres abraçam mulheres, homens abraçam homens. Pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida? E o que fazer, Senhor? E o que fazer? Pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? E o que fazer? Pra onde ir, se só tu tens as palavras
palavras de vida eterna. Estou apaixonado. Nós estamos apaixonados por Ti, Senhor. Estou apaixonado. Te adoramos, Jesus. Você pode aplaudir a glória de Deus aqui. Pode se assentar, acende as luzes, por gentileza. Os meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por Ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti. Aleluia. Deus quer te usar, irmãos. Mas as suas mãos precisam estar limpas. Deus quer usar você, mas o seu coração tem que estar puro. Tem como Deus usar você para operar coisas maravilhosas na terra, se você ainda guarda ódio, se você ainda guarda rancor, se você ainda tem as mãos sujas no pecado. Deus quer usar você para manifestar grandes coisas, mas primeiro Ele precisa transformar a sua história. Não dá para continuar vivendo nos mesmos ambientes e querer que Deus me abençoe ali. Não dá para continuar me conectando com as mesmas pessoas e querer que Deus transforme a minha vida. Não dá. Desculpa a sinceridade, mas não tem como. Não tem como. Não adianta você chegar na sua casa, orar, pedir: Deus, habita aqui na minha casa, habita no meu lar, se você ainda leva pessoas lá para dentro da sua casa que levam energia negativa, pessoas invejosas, pessoas que estão de olho naquilo que você está construindo. Você precisa se conectar com pessoas cheias do Espírito Santo, e você será alguém cheio do Espírito Santo. Eu saio daqui, rodo 1000 quilômetros, 1200 quilômetros, 2000 quilômetros para buscar uma palavra, para andar com gente cheia do Espírito Santo. Eu faço 2 viagens por ano para uma convenção de pastores em Santa Catarina. E tem muita gente que fala assim: ah, pastor, por que você não assiste pelo YouTube? Eu poderia assistir pelo YouTube, irmão, mas o fato de eu estar lá, conectado, os coaches chamam isso de network. Você sabe o que significa network? Network significa conexão por interesse. Por que a pessoa busca o network? Porque ela tem que se conectar com um cara que é empresário, um cara que é bacana, ela tem que ter contatos, amém ou não? Mas tem um negócio que chama netweaving. Sabe o que significa netweaving? Conexão por propósito. Não se conecte com ninguém por interesse, se conecte por propósito. E você verá que a sua vida vai, ó. Um conselho de amigo para você: ande com pessoas que já estão no lugar onde você quer chegar. Vai ficar mais leve. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Cola em quem está cheio. O problema é que você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus andando com fofoqueiro aí. O problema é que você quer vencer na vida, você quer crescer na vida andando com gente que só vive falando mal dos outros. E sabe o que você faz? Você traz toda a energia negativa da fofoca para a sua vida, para dentro da sua casa. Quando você permite que alguém fale mal de outra pessoa com você, aquele demônio ali, ó, ele agora está instalado na sua vida também, porque você deu a brecha. É por isso que comigo, fofoqueiro, não tem vez. Ah, pastor, você ficou sabendo? Não fiquei sabendo de nada. Estou preocupado demais cuidando da minha vida. Vai chegar um tempo, irmão, que você vai cortar tantas pessoas que elas já vai saber, ó, não adianta nem ir lá no fulano, que vai tomar rachada. E toma mesmo. Ai, pastor, você viu que fulano? Eu não vi nada, irmão. Eu estou cuidando da minha vida. Eu estou cuidando da minha casa. Eu estou cuidando da minha igreja. Eu estou cuidando do meu povo, do meu rebanho.
Não sei o que está acontecendo em outros lugares. Eu sei o que está acontecendo aqui, porque eu estou com os meus olhos para cá, fixados aqui. Amém? Escuta o que eu estou te falando. Começa a mudar essas coisas simples, conexões, ambientes. Começa a mudar o estilo de vida. Você vai ver que a qualquer momento, eu costumo sempre falar isso, vai chegar lá na porta de sua casa e vai fazer assim, ó. Aí você vai atender e alguém vai estar lá fora dizendo assim: muito prazer, eu sou a bênção de Deus. O Senhor me mandou vir aqui para sua casa e ficar aqui com você. Só que primeiro Deus vai varrer a casa, vai limpar a casa. O Espírito Santo não habita em templos sujos. Quando essa limpeza acontecer, posso fazer um ato profético com você, para você me chamar de mais doido ainda? Chega na sua casa hoje, pega uma vassoura daquelas grandes. Mas pega mesmo, estou falando sério, estou brincando não. Isso aqui é para quem quer viver trem sobrenatural. Amém ou não? Pega uma vassoura, irmão. Abre a porta da rua e sai varrendo. Varrendo o quê, pastor? Minha casa está limpa. Fisicamente, visivelmente está limpa. Você vai chegar lá e vai fazer uma limpeza espiritual. Você vai varrer tudo que é coisa de ruim que está dentro da sua casa para fora hoje. Você vai fazer isso? É para quem quer viver o sobrenatural, isso aqui que eu estou falando. É para quem quer viver o extraordinário. Você vai pegar uma vassoura. Pastor, meu povo lá em casa vai falar que eu sou doido. Não tem problema. Já chegou em casa bêbado, já chegou em casa drogado, já chegou em casa trocando os passos e ninguém falou nada. Agora você vai orar. Pode fazer escaladinho se você quiser, ó. Sai capeta, sai inveja, sai demônio. Varre tudo, irmão. Sabe o que você vai fazer? Se tem aqueles portão grande de garagem na sua casa, depois que você fizer essa varredura toda lá, estou falando sério. Hã? Depois que você fizer toda essa varredura lá, você vai abrir o portão, o maior portão que tiver na sua casa, pode ser o da garagem, e você vai falar assim: seja muito bem-vindo, Espírito Santo de Deus, pode entrar, pode habitar dentro da minha casa, porque não existe mais sujeira. Não existe mais sujeira, não existe mais nada que impeça o Senhor de habitar dentro da minha casa. Faz isso e depois você me conta. Depois você me conta. Só que tem uma, viu? Não manda embora e depois vai lá e busca de novo não, viu? Faz isso não. Jogou fora, daí no outro dia tá lá no lixo catando. Nossa, não... Pesado, mas eu vou falar. Você não é urubu. Você é águia. Urubu que fica nas carniças, nas coisas velhas do passado, fuçando nas coisas do passado e fuçando naquilo que já morreu. Já morreu, morreu, irmão. Acabou. Beleza? Agora o que é, pastor? Agora é o novo de Deus que vai vir. Quantos tomam posse? Não estou brincando com a vassoura, é sério. Faz isso que você vai ver. O ambiente vai mudar. Amém?